Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continue pregando e não te cales, pois eu sou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer o mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Podei-vos assentar, meus nobres, amados irmãos, e vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nesta noite e ministrar ao nosso coração. Quero ser vou tentar ser objetivo, que é uma coisa que eu não sei ser. Mas eu vou tentar ser objetivo, ser o mais breve possível, para que os irmãos nessa noite saiam daqui com uma palavra no coração. Queridos, diante destes versos que nós lemos, eu quero trazer aqui à igreja, nesta noite, 3 resultados de falar e não se calar. 3 resultados de fales e não te cales. 3 resultados. Então, quero ser sucinto e falar só sobre os 3 resultados de fales e não te cales, que é o tema desta festa, que é o tema deste congresso. Agradeço também o nosso irmão aqui, que é líder de missões também. Que Deus abençoe, viu, meu querido? Em nome do Senhor Jesus. Queridos, fale e não te cales faz parte de um contexto, que eu não vou explanar ele todo, mas quero que os irmãos entendam o que significa esse fales e não te cales. Faz parte da 2ª viagem missionária de Paulo. A Bíblia diz que ele sai de Atenas, vem para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele encontra Áquila e encontra sua esposa Priscila. Paulo se abriga na casa deste casal, e esse casal fabricava tenda. Paulo também já tinha esse ofício de fabricar tenda. Ele já une o útil e o agradável, já começa a fabricar tenda também, junto com Áquila e Priscila. E durante a semana, Paulo, Áquila e a Priscila, eles trabalhavam na fabricação. Mas quando chegava ao sábado, Paulo partia para a sinagoga, que era a igreja dos judeus, onde os judeus se reuniam naquela ocasião. E Paulo partia para lá para ministrar, falar quem era Jesus. Só que quando Paulo começa a pregar e falar quem era Jesus naquela sinagoga, eles começaram a rejeitar a pregação, resistir à pregação de Paulo. Eles começaram a perseguir a Paulo, a ponto de Paulo tomar uma decisão. E qual foi a decisão? Peraí, aqui eu não vou pregar mais. Aqui chega, aqui já deu. Aqui eu não prego mais para esse povo. Estão me resistindo, estão brigando comigo, estão me injuriando. Aqui não dá para ficar. Aqui dentro dessa sinagoga, ao sábado, eu não venho mais. Ele sai de dentro da sinagoga e ele vai para a casa de um rapaz que morava do lado de uma sinagoga. Quando ele está lá, ele continua ministrando a palavra. E ao ministrar a palavra, o maioral da sinagoga, ele entrega a vida dele para Jesus. E uma vez que ele entrega a vida dele para Jesus, aqueles que pertenciam à sua família, a família deste maioral da sinagoga, também se entrega a Jesus. E a Bíblia diz que Paulo, ele continua pregando ali, os gentios vão se convertendo, porque Paulo tinha tomado uma decisão: se os judeus não querem nos ouvir aqui na sinagoga, então eu vou partir, vou pregar para os gentios. Os judeus não querem mais, então entendi, cheguei a uma conclusão que os gentios vão ouvir. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeu da época. E diz a Bíblia que agora Paulo, com toda a certeza, com todas essas retaliações, com todas essas perseguições, como ser humano que ele é, como eu e você, eu tenho certeza, porque o texto vai nos dizer aqui alguma coisa que nos faz cogitar isso que eu vou dizer. Entrou no coração de Paulo: acho que meu tempo acabou aqui nessa cidade de Corinto. Acho que aqui para mim não dá mais. Olha só a perseguição que eu estou tendo. O judeu não quer me ouvir. O judeu me rejeita, não quer ouvir a pregação. Eu tive que parar de pregar para o judeu para me pregar para esse povo aqui que não é judeu. Como que é assim? Não, estou desanimado com esse negócio, estou temeroso com isso. Aí vem essa palavra escolhida, que é o tema desta festa. Aí a Bíblia diz que Paulo tem uma visão de noite, e a Bíblia diz que na visão Deus disse assim para ele: não temas, Paulo, mas fale e não te cales,
porque eu sou contigo, e ninguém vai fazer mal nenhum para você aí. E o motivo que não vão fazer mal para você aí é porque tem muita gente aí, Paulo, que é minha, que precisa ouvir essa palavra que está na sua boca. Então nós entendemos aqui que nesta visão que Deus deu para Paulo, Deus deu essa visão com 3 propósitos para Paulo. Qual foi o primeiro propósito? Animar o apóstolo Paulo. Por que animar o apóstolo Paulo? Imagine você pregando e as pessoas falando assim, eu não creio no que você está falando. Não, isso daí que você está falando não tem nada a ver. Não, nós não acreditamos nisso. É claro que vai bater dentro do meu coração um esmorecimento. Eu estou pregando e o povo está me rejeitando e rejeitando na cara. Não é falando por trás não, é na frente. Não tem nada a ver essa pregação sua não, pastora Rosa. Não tem nada a ver esse negócio que você falou sobre missões, não. Pastora Mariana, não tem nada a ver essa mensagem sua. Imagine como que nós ficamos, depois que nós ouvimos a mensagem que o nosso irmão trouxe aqui, falando sobre o que ele falou aqui tremendamente, sobre o amor ao próximo, e as pessoas olham para ele e não tem nada a ver essa sua mensagem. E alguém olhando para mim, dizendo assim, ô pastor Oswaldo, não tinha outro camarada para pôr aí, não? Não tem nada a ver o que você está falando. Vai bater um esmorecimento em nós. Imagine você, o grupo que cantou aqui, ouvir, depois que você cantou, esse louvor seu não estava com nada. Vocês foram perder tempo cantando essa mensagem. Não tem nada a ver. É uma mensagem muito dura essa que vocês louvaram. Não dá para ouvir. Esse cantor de meio herói aí, essa mensagem não tem nada a ver. É claro que vai bater um esmorecimento em nós. E aí Deus aparece, Deus vem e dá uma visão para Paulo, porque ele não podia calar. E o propósito dessa visão foi o seguinte, animar Paulo. Qual é a palavra de ânimo para Paulo? Não tenha medo não, Paulo, você vai continuar falando. Não tenha medo, porque eu estou percebendo, Paulo, que você está com medo de pregar. Esse povo está te resistindo, mas não vai passar disso. Ninguém vai tocar em você, Paulo. Não tenha medo não, Paulo. Aleluia. Esse é o primeiro propósito. Depois vem o segundo propósito. Qual o propósito? Dar uma ordem para Paulo. Dar uma ordem. Então a visão primeiro animou, não temas. O segundo propósito da visão é dar uma ordem para Paulo. Fale. E não se cale. Continue falando e não pare de falar. Porque tem muita gente aí que precisa receber essa mensagem. E o terceiro propósito, confirmar a sua presença. A única coisa que nos faz permanecer num lugar de pessoas nos resistindo na cara, aleluia, pastora Rosa, é saber que Deus está conosco. A única coisa que fazia Paulo ir para a prisão, apanhar, ser açoitado, os discípulos passaram o que passaram, serem decapitados, irem para a cruz, ir para a fogueira, é a certeza que Deus estava com ele. E eu quero abrir um parênteses nessa mensagem e dizer para você que está nos assistindo aí na internet, e dizer para todos que estão assistindo aqui nesta noite, a única coisa que nos faz ficar firme e não desistir, é a presença de Deus conosco, é Deus dentro de nós dizendo, vai meu filho, continua. Você vai morrer, mas vai salvar. Você vai perder aqui, mas vai ganhar. O reino do céu vai ganhar. O problema hoje de alguns missionários é que eles não querem perder. E quando eles perdem, eles entendem que Deus não está com ele. Paulo está pregando e o povo está falando. Não tem nada a ver o que você está falando. Mas Deus estava dizendo, eu estou contigo mesmo que não querem ouvir a tua voz. Eu já cheguei a pensar que Deus não estava comigo quando alguém ia virando as costas. Não estou mais contigo, não. Algumas pessoas que diziam, eu vou contigo, estou contigo, estou contigo. E chegaram assim, não estou mais contigo. Eu cheguei a uma conclusão, Deus não está comigo, não. Mas lendo essa palavra, fale, não te cales, porque eu estou contigo. Eu estou entendendo o que Jesus estava dizendo, que Deus estava dizendo para Paulo. As pessoas vão te ouvir, vão virar a cara para você. Mas o meu propósito é o seguinte, é que você fale, para que ninguém fique, aleluia, escute isso aqui, para que ninguém fique impune, para que ninguém fique inocente, para que todos saibam que eu morri na cruz para salvar a humanidade. Meus amigos internautas, meus amigos que estão aqui presentes, por isso nós temos que seguir esta mensagem. Fale e não te cales, porque as pessoas, o mundo, não pode ficar inocente quanto àquilo que Jesus fez na cruz. Aleluia!
Esse foi o propósito da visão. Eu vou animar o meu servo Paulo. Deus te trouxe aqui, meu amigo, meu irmão, minha irmã, para animar você, para animar a vossa vida, para animar a vossa família, para levantar você, para dizer: eu estou com você. Estão te resistindo na cara, não estão? Estão te maltratando, estão. Mas fale e não te cales. Fale e não te cales. Aleluia, aleluia. Aleluia, escute isso aqui. Isso aqui não faz parte do esboço, mas está vindo agora do céu para nós. Oh, aleluia. Aleluia. Escuta isso. Qual foi a palavra de Deus para Paulo na visão? Fale e não te cales. Que significa? Significa o quê? Não pare de pregar. Não pare de pregar. Não pare de pregar. Eu vou repetir. Não pare de pregar. Não pare de pregar. Não pare de pregar. Mas vamos lá. Vamos lá para o que Deus está mostrando aqui agora no altar. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Por que Deus falou: não pare de pregar? Por quê? Porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos em perseguição é orar. Nós vamos para a oração. Nós vamos para o jejum. Aquilo que não dá na fala, nós vamos para o joelho. Pelo menos era assim que devia ser. Aquilo que não dá na boca, nós dobra o joelho e fala: Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui, faz alguma coisa. Entra com providência, vinga, sei lá, mata. Alguns que são mais duros, Senhor, arranca a cabeça dele, mata. Vai saber as orações que são feitas aí, são orações doidas. Tem crente doido, né? Então tem umas orações também que são coerentes com a situação da pessoa. Então entenda, a primeira coisa, com toda certeza, que Paulo ia fazer é orar. É orar, talvez jejuar. Por que Deus não falou: Paulo, vai orar e não pare de orar? Porque isso aqui a gente sabe fazer. Paulo, não pare de jejuar. Não foi isso que Deus disse. Não foi. A palavra de Deus foi a única. Não pare de falar. Porque a primeira coisa que eu e você fazemos diante de uma situação de resistência é fechar a boca. Nós encruamos, nós cruzamos o braço e falamos: também não falo mais. Eita, escute isso aqui. Também não falo mais. Também não falo mais. Vou fechar a boca. Vou ficar só na oração agora. Também eu só vou orar. Já cansei de falar com meu filho, já cansei de falar com a minha esposa, já cansei de falar com meu vizinho, eu já cansei de falar com a igreja, eu já cansei de pregar, ninguém me ouve, todos me resistem, ninguém quer saber do que eu estou falando, ninguém leva a sério a minha voz, ninguém leva a sério o meu conselho, então eu vou parar de falar. Por isso que a palavra de Deus para Paulo é essa: fale, não te cale, rapaz, eu quero você abrindo a boca. Aleluia. Oh, Deus te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer esta palavra: não pare de falar. Estão tentando calar a sua boca, estão tentando tampar os seus lábios, estão tentando vendar os seus olhos, mas nessa noite tu está no lugar certo, e a mensagem é esta: não pare de falar, não pare de falar. Qual que é o sintoma de um deprimido? Quieto, num quarto escuro, quero conversa com ninguém, eu quero ficar sozinho, não quero ver luz, e quem sabe eu estou falando com alguém deprimido aqui, que não está tendo uma punção de vida. As suas punções são punção de morte. De casa para vir para cá, um membro da igreja liga para mim e fala assim: pastor, ora, pastor, por mim, por favor, porque a minha filha está nesse exato momento em cima da ponte e ela vai se atirar para baixo, pastor. Ora, pastor, eu não coloquei no grupo da oração, no grupo da igreja, mas eu estou falando pessoalmente com o senhor. Ora pela minha filha, que tem muitas almas ainda que precisa ser salva, e nós não podemos falar. A palavra que Deus tem colocado na sua boca pode tirar uma alma de cima da ponte para cometer um suicídio. A palavra que Deus colocou na sua boca você deve falar, porque esta palavra pode salvar o teu marido, a tua esposa, o teu ente querido. Então não cale, saia do quarto nessa noite. Sai do quarto, sai desse quarto hoje, em nome de Jesus. Sai dessa depressão, você que está aí na internet. Sai para fora. Jesus te chama, sai para fora. E começa a falar. E começa a falar. Paulo obedece a palavra de Deus. Paulo obedece a palavra de Deus e ele prega.
com aquela palavra, Deus dizendo, estou contigo, rapaz. Rapaz, se Deus confirmasse, estou contigo. Mesmo você perdendo, as pessoas te virando a cara, ele dizendo, eu estou contigo, cara. O que você faria? Faria o que Paulo fez. Se Deus está comigo, vou continuar falando. E a Bíblia diz que ele continuou pregando. E a Bíblia diz que ele ficou ali 1 ano e 6 meses. Ficou ali 18 meses. Ele ficou ali pregando a palavra de Deus. E ali foi implantada uma igreja naquela cidade. Nasceu uma igreja. Agora imagine se Paulo tivesse calado, não tivesse sido animado, não tivesse tido uma visão. Hoje nós não estaríamos aqui pregando que tem uma igreja aos Coríntios na Bíblia Sagrada. Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu que Deus estava com ele. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, Deus não está conosco só nos momentos bons. Pega isso, pega isso, pega isso. E quando passares, pastor Mariano, pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu também vou estar, e nenhuma chama arderá em ti. Oh, aleluia. Sabe o que você glorificou quando eu falei do fogo? Porque o fogo é algo sobrenatural. A água qualquer um passa, eu quero ver você passar no fogo. Eu quero ver você passar no fogo. Porque na água, quem sabe nadar ainda consegue se virar. E agora, quem sabe nadar, cai dentro do fogo. Nadando, você consegue ficar sem se queimar? Eu caí no fogo. Se eu nadar, eu não me queimo. Vai nessa. Fogo é algo sobrenatural. E o próprio Deus estava dizendo, se passar por fogo, eu estou dentro. Eu vou lá também. Eu vou lá. E eu não vou precisar de contar as histórias para vocês, que vocês já sabem que ele entra na fornalha mesmo e pronto, acabou. Escute. Mas se você já sabe que Deus está contigo, a mensagem desse congresso é esse. Então fale dele e não te cales. O primeiro resultado, porque o tempo ele corre, o primeiro resultado de falar e não se calar é que o primeiro resultado é que quando eu falo e não me calo, revela os inimigos que estão perto de nós. Ixi, pastor endoidou aí, começou. Isso está em Atos 18, verso 6, está aí. Paulo está na sinagoga pregando, e quando ele prega, surge quem? Aqueles que não querem, rejeitam. Então surgiu os inimigos. O fale e não te cales vai te revelar quem são e quem não são. Escute isso aqui que eu fiz questão de anotar. Quando o missionário, o pregador, você, eu, nós que estamos aqui, você que está aí na internet, abre a boca para falar de Jesus, manifesta 2 tipos de pessoa no auditório. Primeiro, os que creem, dê glória a Deus por eles. Aleluia. Mas também revela aqueles que não creem. Quando você abre a boca para falar e não se calar, você vai estar diante de um auditório que crê, nota 10, e vai também estar diante de um auditório que não crê. Agora pega, presta atenção nisso. Esses que não creem é o que vão virar o nosso inimigo. Psst, ei. Esses que não creem no que você está falando vão virar o nosso inimigo. Está aí em Atos 18, verso 6. E os que não creem, eles vão usar armas para tentar calar a nossa voz. Ai, meu Deus do céu. Esses que não creem, que viram nosso inimigo, o propósito deles é, se eu não quero saber da mensagem, se eu não recebo a mensagem, eu tenho que calar essa voz. Não é à toa que Deus entra na visão e fala assim, ei, não temas. Eita, pastor, eu não sabia que tinha esse mistério aí, não é. Agora ele começa a usar armas. E quais são as armas? Está aí no texto. Quais são as armas? Resistência, injúria, perseguição, atiramento de pedras. Aqui não tem ninguém que passe por isso. Encerramento nas prisões, açoitamento, calúnia na internet. Ninguém passa por isso. Alfinetada no status do WhatsApp. Não precisava nem de falar isso aqui, porque aqui não existe isso. E em lugar nenhum da terra tem alfinetada no Facebook. Não tem. Deve estar tendo uma agora comigo pregando. Consegue me informar se tem alguém assistindo? Ela está aqui diante de mim. Deixa eu ver se tem alguém alfinetando. Amém. Tem gente falando amém aqui.
Aleluia. Tem gente até compartilhando. Eu gostei desse negócio. Compartilha mesmo aí, meus amigos internautas. Escuta isso, escuta isso. Quem não crê se torna teu inimigo. Deixa eu te falar aqui. Sabe aquela pessoa da tua casa que você falou de Jesus, ela não foi mais na tua casa? Pois é, aí gerou um inimigo. Sabe aquele teu parente que não vem mais na tua casa porque você falou de Jesus? Ou então ele soube que você se converteu? Pois é, virou teu inimigo. E agora ele fala assim, não vou mais na casa de fulano, fulano não vem mais na minha casa. Por quê? Eles não creem no que você crê. O teu vizinho não quer ter mais comunhão contigo. Eu me lembro o dia que eu peguei a primeira Bíblia na mão. Eu era o cara mais conhecido da minha rua, como ainda sou, porque eu moro mais de 30 anos na mesma rua. Eu nasci na rua. Eu nasci na rua? Eu nasci naquela rua que eu moro. Eu moro naquela mesma avenida. Conheço todo mundo. Todos os vizinhos. A primeira vez que eu coloquei a Bíblia na mão, falaram assim, ixi, Oswaldo estragou a vida dele. Jogou a vida. Um menino novo, coitado, se acabou. Meu Deus do céu. Aí quando souberam que eu arrumei uma esposa, ixi, agora que estragou mais ainda. Menininho novo, olha lá, 17 anos, já arrumou uma mulher. Eu tô com ela desde 17 anos, irmão. Hoje eu tenho quase... Não vou nem falar quanto que eu tenho. Eu só sei que é 25 anos para lá já. A minha primeira esposa e espero que seja a última. Que nós dois vamos junto para a glória. Em nome do Senhor. Porque ter esposa não é fácil, como ter marido também não. Então, é melhor nós dois ir junto para a glória, que acaba a história e não fala mais nisso. Amém? Eu escutei um glória aqui? Amém, é isso aí, aleluia. Escute isso aí, Matos, escute. Escute. Estragou a vida, o menino, estragou a vida. Pois é, porque falamos de Jesus. Falamos e não nos calamos, revela os inimigos. E ele vem com as suas armas. Ele vem com as suas pedras. Ele te ataca no status. Ele te ataca na internet. Ele te ataca na rua. Ele te ataca na igreja. Ele não te cumprimenta mais. E assim se vai. Porque nós não paramos de falar de Jesus. E mesmo assim, Ele continua conosco. O nosso Salvador está conosco. Aleluia. E agora deixa eu te falar. Essas armas são antigas. Porque foi usada contra os profetas, foi usada contra Jesus, foi usada contra os apóstolos, é usada hoje contra a igreja, mas Deus tem uma palavra para nós aqui. Qual palavra, pastor, que Deus tem para nós? Hebreus, capítulo de número 12, verso 2 e verso 3. Qual que é a palavra, pastor, para nós? A palavra é esta. A palavra é esta. No capítulo 1, no verso 1, de Hebreus capítulo 12, diz assim, que nós estamos rodeados de uma grande testemunha, e as testemunhas são aquela que está no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Escuta isso. E porque nós estamos rodeados de uma grande número de testemunha, nós devemos olhar para o Senhor. Está escrito isso em Hebreus, capítulo 12, verso 2 e 3. Devemos olhar firmemente para Jesus. Por quê? Porque dali vem a inspiração para nós. Escute isso. Qual a inspiração que tem ali para nós? A inspiração é que ele foi perseguido. Se tivesse internet, ele seria caluniado na internet. Receberia afinetada no WhatsApp. Ele passou perseguição. Ele passou por tudo isso aqui. Tudo isso aqui, mas ele fez assim, ó, desprezou as afrontas, ele desprezou a vergonha, ele fez de conta que nada estava acontecendo, e a Bíblia diz que ele venceu e assentou à direita de Deus Pai. Aí você pensa, acabou, pastor? Acabou não. Olha só o que diz ainda o verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que isso quer dizer, pastor? Para que você e eu não nos enfraqueçamos diante dessas afrontas, porque falamos e não nos calamos, só temos uma opção: olhar para Jesus e rejeitar todas essas alfinetadas. Deus está falando contigo nessa noite. Rejeita isso. Rejeita isso. Rejeita essas alfinetadas.
Rejeita as perseguições. Pastor, está doendo? Tá, mas você sabendo a partir de hoje que Deus está com você, isso já basta. As alfinetadas não são maiores do que Jesus que está contigo. As calúnias não são maiores do que Jesus que está contigo. Os problemas não são maiores do que Jesus está conosco. Então pega o tema dessa palavra nessa noite. Fale, não te cales. Fale, não te cales. Vai revelar quem são e quem não são, que estão perto de você. Segundo tópico, porque o tempo corre. Escute isso aqui, olha só. Por que fale e não te cales? Escute isso. Porque gera salvação nos que crêem. Pastor Mariano, por que falar e não se calar? Primeiro, porque revela os inimigos. Segundo, porque vai gerar salvação na vida daqueles que crêem. Este é o propósito maior. Eu não quero saber de inimigo, onde estão, se deixa de estar. Isso não tem importância. Se quem está sentado do meu lado é amigo ou não é amigo. Se quem está no seu trabalho é amigo ou não é amigo. A maior importância, por mais que falar e não se calar, vai mostrar quem são e quem não são, o propósito maior não é esse, pastor Mariano. O propósito maior é vidas entregando-se para Jesus. Este é o projeto de missões. Escute isso. Porque gera salvação se eu não parar de falar. Escuta isso. Quando Jesus pregava, a sua fama corria. E a Bíblia diz que corria de cidade em cidade. E agora ia se aproximando dele os carentes, os necessitados, os curiosos, os enfermos. Vinham todos para ouvir falar de Jesus. Porque tinha alguém falando de Jesus. Tinha alguém que falava e não se calava. E quais foram os resultados, pastor? Os resultados é que vinha pessoas dando esse exemplo lindo. A Bíblia diz de uma mulher hemorrágica, em Marcos capítulo 5, verso 27, que ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes. Marcos 7, 25 diz que uma mulher que tinha uma filha endemoniada na casa, ouvindo falar dele, lançou-se aos pés. A Bíblia diz em Lucas 7:3 que um centurião, ao ouvir falar de Jesus, enviou alguém para chamar Jesus, para curar o seu servo. Tudo isso porque alguém falou e não se calou. Quando nós se falamos, as pessoas se aproximam de Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Que se nós falarmos, vai trazer salvação. Vai trazer salvação na tua rua, no teu bairro, na tua casa, na tua família. Vai trazer salvação no teu emprego. Mas você não pode parar de falar. Não pare de falar. Atos capítulo 18, verso 8, como está escrito aí. Paulo sai da sinagoga da casa e vai para a casa ao lado, como nós sabemos. E a Bíblia diz que o principal da sinagoga, por nome de Crispo, creu no Senhor e toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Falar salva almas. Posso te falar algo aqui nessa noite? Todas as palavras que você já falou de Jesus para alguém, elas não caíram por terra. São como semente. Vai gerar frutos. O meu pai nunca me viu eu crente. O meu pai nunca me viu eu dando glória para Jesus. Ele foi para a glória quando eu tinha uns 16 para 17 anos. Ele foi para a glória e não me viu a minha conversão. Mas a semente foi plantada para missionária Miriam. E hoje deu no que deu. Está aqui. Continua pregando para o teu filho, alcoólatra. Continue pregando para o traficante. Continue pregando. Deus vai salvar. Para alguma irmã que está aqui, para algum irmão que está aqui, está desanimado. Não desanima não. Deus está dizendo para ela que está conosco. Fala e não te cales. Fala e não te cales. Fala e não te cales. Você já fez até um propósito. Eu nunca mais toco nesse... Toca sim no assunto. Continua dizendo o quanto ele é importante para Deus. Continua dizendo o quanto a vida dele é importante para o Criador. E que ele tem que se entregar. Que ela tem que se entregar sim para Jesus. Fale e não te cales. Porque falando vai gerar salvação na vida dos que creem. Aleluia. Aleluia. Deus disse para Noé, vai chover, Noé. Vai cair água. Faz uma arca. Fez.
não vou falar o tempo preciso, mas foi mais de 100 anos ele fazendo. Quem acreditou nele? Os filhos. Quem acreditou nele? As noras. Quem acreditou nele? A esposa. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Ai, meu Deus do céu, não queria falar, mas tem que falar esse negócio aqui. Olha isso aqui. Para que alguém possa acreditar na nossa mensagem, precisamos pregar com testemunho. Porque a família de Noé creu nele, viu o testemunho do velhinho, viu o testemunho do pai. Nós vamos catar madeira. Por quê? Porque o pai sabe o que está fazendo. Ele disse que teve uma visão, disse que Deus falou com ele, então se Deus falou com ele, foi com ele, então vamos obedecer a voz do nosso pai. Madeira vem, madeira vai, madeira vem, madeira vai, betume vem, betume vai, e vai. Nosso pai não está doido não. Nós acreditamos no que nosso pai está fazendo. Ele começa a trazer animal para dentro da arca, e vem animal, e nosso pai está doido não. O povo falava, está doido, não está doido não. E ele ia falando e não ia calando. Ele ia falando e não se calava. O povo dizia, está doido, ele continuava com o martelinho. O povo falava, está doido, não estou doido. Deus vai mandar água sobre esse ambiente e quem estiver aqui dentro vai ser salvo. Continua falando, mesmo que salve a tua casa. Mesmo que quem vai entrar são aqueles da sua casa. Irmão, seria incoerente, não é verdade? Noé dentro da água, da arca. O anjo fecha a porta e a família de Noé fica para fora. Imagine, o que Noé estaria dentro da arca falando? Olha, eu trabalhei todo esse tempo, a minha família está fora. Não, deu certo, valeu a pena a obediência de falar e não se calar. Vamos para o final e eu quero orar com vocês daqui a pouquinho. Porque o tempo corre. Escuta isso. Qual que é o terceiro? O terceiro propósito dessa mensagem. Por que falar e não calar? O que gera falar e não calar? Gera crescimento no reino. Gera crescimento do reino. O que é isso, pastor? Esse crescimento do reino. A igreja foi implantada em Corinto por um homem que foi animado pelo próprio Deus em uma visão. Que já estava pensando, eu vou embora daqui. Não, ele ficou ali 18 meses, pregando e não se calou. E uma igreja foi fundada naquele lugar. Depois ele envia mais ou menos 3 cartas para essa igreja. Chega só 2, porque uma se perde no meio do caminho, não chegou. Então chegou só 2 cartas para a igreja de Coríntios. Mas é através das epístolas de Paulo aos Coríntios que nós doutrinamos a nossa igreja. Tem ensinos para nós. Ensinos que Paulo aplicou nessa igreja é um ensino para os para os nossos dias de hoje. Tudo isso porque a obra teve um crescimento. Alguém falou e não se calou. Você sabia que através da sua vida o reino de Deus pode continuar crescendo? Você sabia que você faz parte de uma grande obra? E não é uma obra humana, é uma obra divina. Você sabia que os anjos quiseram fazer essa obra e não puderam fazer, e Deus escolheu nós para fazer? Eu tenho base bíblica para falar isso. Está em 1 Pedro. Os anjos quiseram fazer essa obra missionária. Deus falou assim, não, eu vou usar o que está lá embaixo. Porque se eu usar um anjo aqui, eles vão falar assim, não, é impossível ter salvação, porque você não veio daqui. O senhor é de outro lugar. É fácil falar de salvação quem não faz parte daqui. Mas que alguém falando daqui sendo salvo para nós ver se é verdade mesmo. Aí Deus usa eu e você. Pessoas com defeitos. Pessoas com problemas. Pessoas com problema na família. E tendo que falar assim, Jesus é o restaurador de família. Pessoas com problema de saúde, ainda pregando sobre a mulher hemorrágica, com uma hemorragia em cima do altar. E ele prega com toda a veemência, com toda a segurança, porque ele sabe que Deus está com ele. Essa confiança muitos têm perdido nos dias de hoje. Basta o problema aparecer, eles dizem, Deus não está mais comigo. E Deus te trouxe aqui para dizer, com problema ou sem problema,
Ele está conosco. Eu tenho prova disso, eu tenho prova disso que Deus me traz aqui à memória. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, está aqui na mente, só falta sair o nome. Lembrei. Gideão, o negócio está pegando fogo. Os medianitas invadem as plantações, tacam fogo em tudo, acaba com tudo. O camarada está escondido, malhando trigo no lagar. Daqui a pouco chega um anjo. Valão valoroso. Tô te vendo. Aí olha para ele assim, eu valoroso? Olha minha família, olha minha terra. Olha de onde eu estou. Que valor que eu tenho? Ele falou, valoroso. Sabe o que ele falou? Quando o anjo fala para ele assim, eu estou contigo, fica tranquilo. Ele falou como eu e você fala. Se o Senhor estivesse comigo, por que aconteceu isso então? Eu tive um caso recentemente para me resolver e não consegui resolver não. Tive um caso aí que nem a oração que eu orei, não deu certo não. A pessoa falou assim para mim assim, se Deus realmente estava comigo, então por que aconteceu isso na minha vida? Eu não posso falar o caso. Por que aconteceu isso, pastor? Eu falei assim, então... Porque qualquer argumento que eu usasse, ele podia falar assim, eu estou aqui na igreja, estou ouvindo toda a mensagem, já sei de tudo, e agora? Eu quero saber por que aconteceu isso. Gideão fala a mesma coisa, que talvez alguém está falando aqui nessa noite. Se Deus está comigo, por que a minha casa caiu? Por que eu estou passando fome? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou desenganado? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Entenda uma coisa nesta noite. O fato de Deus estar conosco não nos isenta de passar por problemas. Não nos isenta de nada disso. Porque a prioridade de Deus, não é nos livrar dos nossos probleminhas. É de nos livrar de um grande problemão, que é de perder a vida. Ele quer salvar, é muito mais importante do que ele abrir uma... Ei, não, agora você vai endoidar que vai ficar bravo comigo mesmo, internauta. Vai ficar bravo comigo mesmo, eu sei que você vai. A importância maior de Deus não é abrir uma porta, eu sei que ele abre, mas a maior importância de Deus é salvar a tua alma. Aleluia! Porque mais do que um emprego é você. Porque mais do que a tua oferta, pastor Mariano, é você. A Bíblia diz que quando veio Caim e Abel para ofertar, fazer o culto, a Bíblia diz que primeiro Deus olhou para Caim, primeiro Deus olhou para Abel e depois recebeu a oferta. Deus está preocupado com almas. Aqui não tem isso. Mas pelo mundo afora, os pastores não estão compromissados mais com o fales e não te cales. Estão mais preocupados, vem a mim. Enquanto a preocupação maior de Deus é que você fala. Porque falando, muitas almas vão ser salva. E o reino de Deus vai crescer. Finalizo agora. Essa igreja que Paulo instalou em Corinto, por ele obedecer à voz de Deus, de fala e não te cales, era uma igreja como as nossas no dia de hoje. Falhas. Tinha falha no meio da igreja. Só que era uma igreja que também tinha os dons do Espírito Santo, como essa igreja aqui também tem. Aleluia! Os dons do Espírito Santo. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que quando nós estamos decepcionados conosco mesmo, alguma coisa deu errada, também não vou falar mais. Também não vou mais trazer a revelação de Deus. Eu vou me calar, Deus, estou revoltado. Eu estou em greve, também não falo mais. Irmãos, são pessoas que não saíram ainda da mamadeira. O que isso quer dizer? Se não colocar mamazinho na minha boca, eu não faço. Eu tranco e fico aqui emburrado. Se Deus não fizer comigo isso, eu também não faço. Ainda não saíram da mamadeira. Porque quem sai da mamadeira não tem esses problemas, não. Não. Eu vou fazer e pronto, acabou. Me dá logo o feijão. Se tem, se não tem, não tem. Partiu pra cima. Tô com a barriga vazia, mas vou fazer. Se Deus fazer, fez. Se não fizer, também não fez. Mas eu vou fazer. Eu vou falar. E não vou me calar.
Mas aquele que ainda é tão no mamazinho, não vou não, se não me der, não vou. Se Deus não abrir, não vou. Se Deus não fazer, eu não vou. Aqui não tem, e se tiver, está sendo curado agora, em nome do Senhor Jesus. Deus não te trouxe aqui para te humilhar de forma alguma. Deus não está humilhando ninguém aí na internet. Não, Deus não está te humilhando coisa nenhuma. Deus só está dizendo, sai das fraldas, sai da mamadeira, vem para frente. Deus é contigo, vamos fazer a obra. Fale, não te cales. Nessa noite, a ordem de Deus é para nós essa: fale e não te cales. Fale e não te cales. Sabe por quê? Deus quer salvar a minha família. Deus quer salvar a tua família. Fale e não te cales, porque Deus quer salvar o teu vizinho. Fale e não te cales, porque Deus quer salvar todos que estão no seu trabalho. Fala e não te cales, porque Deus quer salvar a tua rua. Fala e não te cales, porque Deus quer salvar aquele que está do seu lado. Fala e não te cales, porque Deus quer salvar o mundo. Fique de pés comigo. Eita, nunca entreguei um culto assim no horário. Deixa eu te falar algo aqui. Ah, se tivesse o playback lá, né, Janaína? Né? Você já ia cantar agora. Consegue? Tá engatado. Eita, esse povo. Ah, meu, eu tô na igreja. Aqui é a igreja certa. Parabéns, pastor Mariano. Eles que faz bem, parabéns, Mariano. Parabéns, pastor Mariano. Parabéns a todos aí em cima que estão cuidando dessa sonoplastia. Aleluia. A nossa irmã vai preparar o louvor ali e eu quero orar por algumas pessoas aqui. Primeiro eu quero orar para você que na verdade quer perder esse medo de falar. Será que tem alguém aqui que quer perder o medo de falar de Jesus? Pastor, eu não tenho coragem nem de levantar minha mão, porque se eu levantar a mão vão saber. E aí? Isso não é pecado. O pecado o pecado está em alma, não se salva. E eu quero orar para que esse medo saia da sua vida hoje. Para você perder esse medo e falar. Eu era uma pessoa muito tímida. Tímida. Que se alguém olhasse para mim, eu não aguentava. Olhar para a pessoa, tinha que me encolher. Mas um dia, quando eu me converti, a primeira coisa que eu quis foi falar em público. O medo saiu na hora. Aí alguém falou assim... Até minha esposa ficava admirada, esse camarada não é assim não. Esse camarada não é assim não. Só pode ser Deus que está na vida dele que dá graça para ele fazer isso aí. Porque quando ele não está pregando, acabou o homem. Ele é tímido. Mas quando eu estou falando de Jesus, não tenho medo. Não tenho medo. Está preparado aí? Já pega, fica com o microfone na mão, por favor. Eu quero orar então para aquele que quer perder o medo. Tem alguém aqui? Pastor, eu preciso perder o medo. Mesmo que você não levante a mão, não tem problema. Eu vou orar por você. Não precisa levantar a mão mesmo. Você que quer perder essa timidez, eu vou orar por você também. E você que quer falar com mais ousadia, eu vou orar por você também. Eu quero que você fale e não te cales. Você que disse, eu não falo mais com meu filho, não falo mais com a minha esposa, eu não toco mais nesse assunto. Eu lavei as minhas mãos. Ei, sabe essa conversa? Desculpe, quem sabe tem alguém aqui, mas eu preciso falar isso aqui. Sabe aquele sistema que nós temos? Eu vou entregar tudo na mão do Senhor. Tem alguém que fala assim que vai entregar e não entrega coisa nenhuma. Aí tem outros que falam assim, eu já entreguei, só que na verdade ele não entregou, está sempre na mão dele. Porque quando eu entrego, está entregue, toma, é seu e não falo mais no assunto. Nem oro mais por aquilo, eu já entreguei mesmo, está na mão dele. Isso é entrega. É colocar lá e deixar. Então eu não entreguei, porque toda hora eu fico tirando. Toda hora eu estou chorando pela mesma coisa. E eu estou falando com gente aqui, que diz que entregou, mas não entregou. Ou você entrega, ou você pega. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar graça hoje. Para que você vença isso. E você vai falar assim, em nome do Senhor Jesus. Você não vai se calar. Você vai falar. Esse medo sai hoje da sua vida. Porque Deus disse, não temas, mas fala e não te cales. Oh glória, assim que eu der o sinal aí, você vai soltar esse louvor. Então eu quero orar por você. Então você que já está sintonizado nisso que eu estou falando, nós vamos orar junto aqui nessa noite. Mas eu quero você orando, você não vai olhar para mim não.
Você vai estar aí orando assim: Deus, tira isso de mim, porque eu preciso chegar lá hoje, lá pregando. Senhor, até hoje eu tenho vergonha e medo de falar que eu sou cristão, mas hoje eu quero chegar lá dizendo: eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Eu não tenho medo de dizer: eu sirvo ao Senhor. Tira esse medo agora, rejeita esse medo agora, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos por alguns segundos, e eu quero orar por ti. E eu sei que Deus vai te abençoar. Assim que eu falar, você solta o louvor. Senhor, aqui está a sua igreja, diante do seu altar, está orando. E nesse momento, meu Deus, os obreiros estão com as mãos erguidas, levantadas. A igreja também está com a mão erguida e estão orando. Porque nesta noite, Senhor, depois de tudo quanto nós ouvimos, Pai, nós não queremos ficar na inércia, dizermos que não ouvimos nada. Sabemos que a ordem do Senhor é única. Não é só para Paulo, mas é uma ordem universal. O Senhor mesmo disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Senhor, essa responsabilidade pesa sobre a sua eleita, pesa sobre essa igreja. Então por isso, Senhor, nós vamos vencer hoje os inimigos que nos impedem de falar. Nós vamos colocar debaixo da pauta, debaixo da sola dos nossos pés, esse nosso adversário chamado timidez, chamado falta de sabedoria, chamado falta de ousadia. Hoje cai por terra, e nós vamos sair daqui falando que o Senhor vive e reina para sempre. Pode soltar, meu amigo, louvor. E nesta noite, em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre essa igreja graça para que essa igreja vença, graça para que essa igreja supere, graça para que essa igreja não pare de falar. Eu estou vendo mãos erguidas orando, eu estou vendo mãos erguidas orando. Fala e não te cales, fala e não te cales. É fiel para terminar. Fala e não te cales. No seu tempo, na sua hora, Ele tudo enquanto a nossa cumprirá. irmã louva, você ora. Passa e agora? Os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Oh, olha aí, olha aí. Vai passar o céu e a terra, a palavra de Deus permanecerá. Fale e não te cales. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais e agora pare de sonhar. Meu Deus! Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Aleluia. Ouvir a voz, ouça hoje a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. Espera um pouquinho. Aleluia. Eu não te trouxe aqui para morrer. Você não vai Será morrer. que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça, levanta essa cabeça e volte a projetar. Oh, não risque aleluia. nada no papel, porque sou fiel para realizar. Já que você ouviu um pouco da mensagem, Ele começou e vai terminar. É fiel pra terminar. No seu tempo, na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra. Ele começou a boa Sua obra. palavra não vai Ele começou passar, a boa obra e não vai porque ficar pela mais metade. fiel que Ele nunca houve, não haverá. Oh, aleluia. O homem te prometeu, enquanto a nossa irmã louva, e depois se arrependeu. você que está enfermo, fiel é Deus. Coloque a mão aí sobre Fiel é Deus. a enfermidade, aonde está a dor.
disse que iria te Aonde ajudar. está o caroço? Coloque as mãos sobre a enfermidade. Mas se eu é Deus, Se é sinusite, põe a mão na testa. se eu é Deus, Se é problema de pressão na cabeça, que não faz, que eu vou orar, a igreja vai orar. O Senhor que faz milagres está aqui nessa noite. Ele não mente, Senhor, aonde estiver uma mão posta sobre a enfermidade, sobre a dor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos essa enfermidade agora. Saia em nome de Jesus, seja curado. Você que está aí na internet também, seja curado agora. Aqui na igreja, seja curado agora. Que os caroços desapareçam, que os tumores desapareçam, as hemorragias desapareçam, o câncer desapareça, a leucemia desapareça, as diabetes desapareçam, os problemas da coluna desapareçam, no fígado, no baço, no coração, na junta, nas medulas, sejam curados em nome de Jesus. Fala e não te cales. tudo cumprirá. Oh, aleluia. Seja curado, seja abençoado. Profetiza sobre a tua vida hoje que vai haver milagres lá. Fala e não te cales. Pastor Mariano. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo, na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, Sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mas fiel é Deus, mas fiel é Deus. Aleluia, Jesus, agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus.